Olá, futuro universitário. Eu sou Lízia Adriane, professora de Educação Textual, e esse é mais um projeto do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Educação, o cursinho preparatório para o PAS, o EMA e Enem, e o material você pode conferir no link. No capítulo anterior, nós falamos aquilo que o Enem pode cobrar de nós. E agora, é necessário que a gente também conheça o tipo de eixo. Como assim, Lízia? O Enem, nós terminamos o capítulo anterior falando a respeito de que o Enem cobra um recorte temático. Mas uma das tarefas e uma das estratégias mais essenciais e mais importantes para você é aprender que o Enem cobra eixos temáticos. Olha que coisa interessante. E se você apreende, e se você fixa o eixo, aprende as características principais, as informações, causas, legitimações e referências ligadas a esse eixo, o tema pode vir de qualquer maneira e que você vai conseguir se relacionar e se lembrar daquilo que você estudou no eixo. Mas a gente precisa, antes de passar o que o Enem já cobrou, porque o Enem não tem, uma prática de repetir as temáticas, é necessário que a gente entenda quais são os eixos que o Enem pode cobrar. Vamos conhecer. Primeiramente, nós temos o eixo que é de minorias e cidadania. Um dos eixos mais cobrados e que mais aparece. É o eixo que fala sobre populações, sobre parcelas populacionais, como população preta, população indígena, quilombola, comunidades, mulheres, crianças. Então, algo que esteja relacionado à população, mas relacionado também a grupos que foram marginalizados, mas principalmente temas relacionados também ao conceito de cidadania, é uma boa pedida para o Enem. Em seguida, nós temos o eixo que mais, depois da cidadania e minorias, um dos eixos que mais cai é o chamado eixo social. Esse eixo social é interessantíssimo porque ele tem uma subdivisão super interessante. O eixo social, ele pode envolver saúde, educação, segurança, trabalho, lazer, alimentação e infraestrutura. Dentro do que a gente estuda sobre infraestrutura, nós entendemos como infraestrutura aspectos relacionados à mobilidade, às telecomunicações, à energia e ao trânsito. Então, vamos supor que o tema caia sobre o uso de bicicletas. Se esse tema cair, nós categorizamos como um eixo social dentro de infraestrutura e dentro de trânsito. Olha como é fácil. Então, é mais tranquilo para você estudar por eixos. Estuda as características de cada eixo, aquilo que é mais pertinente de cada, e isso vai ser mais fácil para você, tá bom? Depois nós temos o eixo ambiental, que é um dos eixos que mais possíveis de cair esse ano, visto que o Brasil tem investido em pautas ambientais, feito diversas reuniões, várias cúpulas e movimentações nesse sentido, porque hoje nós vivenciamos um período de mudança climática. E essa mudança climática afeta diretamente o desenvolvimento, a rotina, o espaço urbano. Então é necessário que você fique um pouco mais de olho, afinal de contas ele pode cair. Dentro do eixo cultural, nós também estudamos essa outra parte muito importante do governo brasileiro, porque a cultura, ela é a expressão dos hábitos, dos costumes, das manifestações, das expressões populares. Então é muito comum que esse tema caia. Lembram quando o tema do Enem foi democratização do acesso ao cinema? Lembram isso? Pois pronto, esse tema ele tem a ver com o eixo de cidadania, mas ele tem a ver com o eixo cultural, visto que o cinema é um aspecto da cultura. Ele está diretamente relacionado a isso. A gente tem também o eixo tecnológico. Hoje o Brasil também vivencia a ascensão das inteligências artificiais em todos os aspectos, em todas as áreas, como saúde, educação, segurança, meio ambiente. Não sei se você sabia, mas o Brasil está investindo em tecnologia para prevenir e mapear os seus locais e a vegetação brasileira, especialmente os biomas, como a floresta amazônica e a Mata Atlântica. Além disso, nós temos o outro eixo, que é o eixo de desenvolvimento econômico. O tema do ano passado, por exemplo, ele é uma mescla. Ele fala sobre, por exemplo, minorias, porque ele está falando de mulheres que são invisíveis, mas ele também fala de eixo de desenvolvimento econômico, visto que ele estava falando de trabalho. Tudo bem? E aí, depois desse estudo dos eixos, é interessante que a gente veja quais são os temas que já caíram no Enem. Vamos conhecer isso? Por quê?
desde 1999, nós vivenciamos uma mudança de banca, da estrutura de formatação desse tema. Olha o tema de 1998, por exemplo, era viver e aprender, só isso, imagina. 1998, você fazer uma redação cujo tema é viver e aprender. E aí, inclusive, o texto motivador era a música de Gonzaguinha, né? O que é o que é. Então, só tinha esse texto praticamente e o aluno precisava ali definir e evoluir na sua redação diante disso. Esse eixo, ele estava se referindo ao conceito de cidadania, ao eixo de cidadania, tá certo? Em 1999, olha como os temas no começo, eles só são palavras, né? Você não tem, como hoje é muito bem organizado, palavras-chave, como nós vamos aprender. Você não tem uma definição, né? O que eu posso falar de cidadania e participação social? O quê? São desafios para essa cidadania e participação social? É a participação dessa... Não sei. Então, isso você só saberia lendo os textos motivadores. Então, isso também estava dentro do contexto de cidadania. A gente tem lá nos anos 2000, que já muda um pouco. Olha como o tema aparece sob forma de pergunta, ó. Direitos da criança e do adolescente, como enfrentar esse desafio nacional. E aí, esse eixo também, ele é de cidadania, mas ele também envolve minorias, porque crianças... Entendam uma coisa quando eu falo de minorias sociais. Não se refere a aspectos quantitativos. Não é que as populações que são minoradas são populações menores em números. Não é isso. É uma população que sofreu, historicamente, algum tipo de discriminação, violência ou marginalização. E as crianças, por muito tempo, elas não foram consideradas como seres adultos. Nós temos a primeira declaração da infância em 1948 no mundo. Falamos de direito da criança somente na Constituição de 1988 no Brasil. E o Estatuto, que é a ordem jurídica que ampara esse grupo, só vai surgir na década de 90. Então, ou seja, o direito dessa criança ainda é muito tímido, ainda é muito recente, né? Então, olha como esse tema traz, como enfrentar esse desafio nacional. Então, o aluno precisava dizer na sua tese 2 formas de enfrentar esse desafio. Passando para os anos de 2001, a gente tem ali um eixo ambiental. Olha só, olha como o eixo ambiental apareceu em 2001. E vocês vão perceber que ele pouco aparece. Faz mais de 10 anos que a gente não tem nenhuma colocação do eixo chamado ambiental. Então, isso já é para a gente ficar também de antena ligada, porque pode ser uma indicação desse ano, tá bom? Olha isso, desenvolvimento e preservação ambiental, como conciliar interesses em conflito. Percebam que o como... ele aparece mais uma vez aqui e ele se repete nos anos de 2002 e 2003. Então, nós tivemos uma mudança a partir dos anos 200. Os temas vieram na mesma estrutura. Como enfrentar esse desafio, como conciliar. Olha 2002, como fazer dessa conquista. Olha, o tema de redação já foi sobre o direito ao voto. Olha que legal, né? E foi um ano de eleição. É isso que eu também preciso chamar a atenção, porque... todas as vezes que o Enem traz alguma coisa nesse aspecto, alguma referência nesse aspecto, você precisa estar ligado com o que aconteceu naquele ano. O que é atualidade para o Enem? É aquilo que está de agosto para cá, porque a prova ela é elaborada no primeiro semestre. Olha que legal. Então você precisa estar atento com o que aconteceu de agosto do ano passado até o começo desse ano. Já houve temas da redação do Enem que foi apenas uma proposta de lei. E ela já caiu ali para discussão. Mas são propostas de lei que acontecem, mas elas não são tão distantes da realidade, não são tão impossíveis de serem escritas, tudo bem? Em 2003, violência, ó, já caiu, então, um tema sobre violência. Então, é um eixo que fala sobre segurança. Então, se ele fala de segurança, ele está incluso lá dentro do eixo social. Lembrem-se que o eixo social envolve todos os direitos brasileiros previstos pelos artigos 5 e 6 da Constituição Federal. Que direitos são esses? Vida, saúde, segurança, educação, trabalho, lazer, moradia, alimentação. Tudo bem? Lembrando que a alimentação, embora seja do âmbito social, mas a alimentação também precisa ser estudada dentro do âmbito do social infraestrutura, mas do social saúde também, tá certo? Pronto, violência na sociedade brasileira, como mudar as regras desse jogo. Então já caiu sobre violência, tá certo?
pode cair outras formas de violência, como caiu em 2015, que caiu sobre a Lei Maria da Penha, que é uma violência, tá certo? Em 2004, a gente ainda tem, né, a tendência da repetição da pergunta. Então, anos 2000 a 2004 são perguntas que iniciaram como. Olha aí, ó. Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos no meio de comunicação? Muito pertinente. Estamos falando aqui de liberdade de informação. Esse tema cairia como luva hoje, porque nós estamos falando de momentos de informatização, do advento da globalização que traz as eras informacionais, mas ao mesmo tempo nós precisamos entender os abusos que toda essa infodemia, digamos assim, traz dentro dos meios de comunicação. Tudo bem? Isso é um eixo tecnológico, percebe? Em 2005, nós temos o trabalho infantil na realidade brasileira. Mais uma vez criança, mas sob um outro recorte. Então, o assunto, o público, a parcela estudada pelo Enem pode até repetir, mas não ao mesmo tempo, tá bom? Em 2006, nós temos aí o poder de transformação da leitura. Olha como esse tema é um tema que também não tem palavrinhas-chave. Você só vai ter que descrever o poder dessa transformação da leitura. É um eixo social-educação. Nós temos o eixo cidadania, que aparece mais uma vez, em 2007, que é o desafio de se conviver com a diferença. E aí os textos motivadores levavam esse aluno a analisar sobre as diferentes pessoas, grupos, em que você precisa viver sem ser intolerante. Inclusive a intolerância, ela já foi pauta, tá? Foi pauta aqui em 2007, ela vai ser pauta mais lá na frente sobre intolerância religiosa em 2016, e assim o Enem tenta trazer esses problemas que são altamente pertinentes e que são comuns aqui para a nossa rotina. Em 2008, olha isso, já caiu o bioma floresta amazônica. Olha que coisa legal. Eixo ambiental, tá certo? Em 2009, o indivíduo, eu me lembro que eu fiz esse Enem, o indivíduo frente à ética nacional. Eu me lembro porque um dos textos motivadores era um homem sozinho, e ele dizia assim, ó, ser honesto, que solidão. Por quê? Porque esse indivíduo frente à ética nacional é um indivíduo que não consegue se corromper, aliás, ele não consegue se livrar da corrupção. Para ele conseguir sobreviver e até ser aceito, isso dentro da temática, ele precisava ser corrupto, né? Então esse indivíduo precisava ali ter uma ética, desenvolver uma ética diante daquilo que é vivido. Em 2010, nós temos ali o eixo que é de desenvolvimento econômico, que é o trabalho na construção da dignidade humana, e eu me lembro que muita gente zerou, porque as pessoas pensavam que era só sobre trabalho escravo, porque um dos textos motivadores falava sobre escravidão, e aí muita gente escreveu e foi embora falando sobre trabalho escravo, sendo que era só sobre a constituição do trabalho, o que é o trabalho e como ele traz ali um valor social. Um dos fundamentos da República Federativa Brasileira é o valor social do trabalho. Então o trabalho ele não deve ser escravizatório, ele deve ter uma função social de manutenção destas pessoas, né, da manutenção digna delas. Em 2011, olha que coisa legal, o boom do Facebook no Brasil. A gente tem aí, ó, viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado, super atual, mas o Enem já sai aí na vanguarda disso. Eixo tecnológico. Em 2012, eu me lembro que nesse ano se falava muito sobre o movimento imigratório, a própria novela América, que era uma novela disponível na Globo na época, falava sobre os trâmites e as burocracias que a personagem principal, que é até Débora Seco que fazia, ela tentava ir para os Estados Unidos, mas não conseguia, então ela atravessava a fronteira de maneira ilícita. E aí, isso nos remete também ao fato de que o movimento imigratório não é só da saída do Brasil para outras partes do mundo, mas das partes do mundo para o Brasil. E o tema, ele era um tema positivo, porque o Brasil, se ele recebia essa quantidade de imigrantes, significava dizer que ele era um alto celeiro de oportunidades, tudo bem? Em 2013, a gente tem aqui uma lei da infraestrutura, do trânsito, isto porque a lei, o tema falava sobre a implantação da lei seca no Brasil. A lei havia passado por algumas modificações, e aí em 2013, olha como já começa a mudar, porque a gente tem aqui a exigência da palavra
efeitos. Olha que interessante. Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Em 2014, um tema super interessante, esse que eu falei ainda há pouco, havia um projeto de lei falando sobre a publicidade infantil. Muita gente confundiu, porque na hora que se leu, ao falar publicidade infantil em questão no Brasil, se pensava que estava fazendo, que era um tema relacionado à publicidade, em que as crianças apareciam dentro da publicidade. Por exemplo, vamos supor que uma criança fazia muitas propagandas, então todo mundo achava que era esse tema, e não era. Pela leitura do texto motivador, a publicidade infantil em questão no Brasil era a publicidade que é direcionada para as crianças. Por exemplo, uma grande empresa de lanchonetes que começa, né, ou de brinquedos, que começa a fazer altas propagandas e massivas propagandas para essas crianças, e essas crianças não têm ainda a firmeza, por elas estarem em processo de formação, elas ainda não têm a firmeza de dizer não ou de achar que aquilo é apenas para a sua influência. Então, isso que o tema trabalhava. Muito interessante, né? Em 2015, a gente tem violência também, né? Cidadania, mas também o eixo social violência. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E a mulher vai aparecer novamente, né, em 2023. Olha como o grupo se repete, mas não o recorte, tá bom? E aí se falava no texto motivador sobre a Lei Maria da Penha, que completava ali naquele ano anos, né, de sua existência, e as possíveis modificações, mas principalmente que, embora a existência da lei, essa violência é uma violência persistente, perdão. Em 2016, nós temos Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Eu amei esse tema, eu me lembro porque nós estávamos falando muito de intolerâncias dos mais diversos tipos, e aí ó, o eixo cidadania aparecendo de novo, tá? Caminhos, você tinha que citar 2 caminhos para o combate a essa intolerância. A gente tem também o eixo social educação, em 2017, que foi o desafio para a formação educacional de surdos no Brasil. Olha como o grupo aparece também, muito interessante aí, um grupo que precisa de visibilidade, que é a comunidade surda. E a gente tem também em 2018, quando se começou a falar de algoritmos, nós temos, quando se pensou pela primeira vez sobre algoritmos e sobre tudo que rege a internet hoje, a quantidade de coisas que você observa no Instagram, no TikTok, isso é manipulação do comportamento, porque todas essas características, né, tudo aquilo que você assiste é formatado para que você seja aquele perfil. Por exemplo, se eu só assisto a doramas, então a Netflix entende, ou o meu Instagram entende, que eu só gosto de doramas. Mesmo que eu goste de outros aspectos, mas a minha rede social, ela vai estar ali todo o tempo voltada apenas para doramas. Então, isso é manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Eu coloco os meus dados, eu pesquiso sobre isso, e as próprias redes, os próprios algoritmos dessas redes fazem essas pesquisas, os cookies, né, como nós chamamos, e aí isso manipula o meu comportamento, tudo bem? E aí, a gente tem isso foi em 2018. Em 2019, olha aí, ó, um eixo cultural, democratização do acesso ao cinema no Brasil, um tema super pertinente. E aí, detalhe, quem tinha estudado sobre cultura conseguiria fazer esse tema. Entendeu? Olha como a importância de você estudar o eixo e não só estar muito preocupado com que o tema vai cair, tá? Se você ficar isso e você entrar em uma onda que aparece todo o tempo, né, de que, olha, olha, vai cair tal tema, e todo mundo só treina esse tema. Isso pode trazer para você ali uma insegurança muito grande, tá? Em 2020, o ano da pandemia, tudo a ver, nós tivemos ali o tema do Enem digital e o tema do Enem impresso. No Enem digital, o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões, tanto que nesse ano até a UEMA cobrou algo parecido, né, a diferença de um Brasil com B maiúsculo, visto que a obra que eles tinham cobrado era Macunaíma. E aqui 2020 também, o Enem impresso, que foi o estigma associado às doenças mentais. Isso porque se começou a falar de doença mental em virtude da pandemia. A gente tem aqui em 2021 o eixo que é também da cidadania, falando do registro civil, da quantidade de pessoas invisíveis. Olha como é um ano após a pandemia, e aí se classificou, né, a quantidade de gente que não tinha, a quantidade de pessoas, de gente que não tinha registro civil.
são os chamados invisíveis sociais. Se falou muito disso. Inclusive, o Fantástico fez uma reportagem sobre os famosos invisíveis sociais, e que passaram, né, a ser invisíveis porque não conseguiam receber aquilo que ele tinha direito, né, os programas sociais. O eixo também da cidadania e também cultural, que foi o desafio para a valorização das comunidades e povos tradicionais. Se o aluno tivesse treinado sobre indígenas, ele conseguiria fazer isso, mesmo que os indígenas sejam apenas uma parte desses povos tradicionais, tá bom? E em 2023, nós tivemos o desafio para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então, se essa pessoa tivesse estudado sobre mulher, ou tivesse estudado sobre trabalho, e sobre condições de trabalho, ele conseguiria fazer isso tranquilamente. E para terminar, é interessante que o texto argumentativo traga essa diferença. Por que é dissertar? Vamos revisar. Dissertar é exposição de ideias, seleção e organização de informações, capacidade de enfrentamento frente ao problema e apresentação e discussão com argumentos, provas e exemplos. A argumentação, por sua vez, tem a ver com a defesa do ponto de vista, com a identificação de causas e de consequências e soluções para o Enem, porque você, obrigatoriamente, isso vale ponto, você precisa solucionar, como nós já conversamos, e principalmente a capacidade de olhar criticamente para o problema. Até a próxima. Tchau, tchau.